As forças de defesa de Israel, atacam Gaza após violações do cessar-fogo pelo Hamas, gerando especulações sobre a volta da guerra. O presidente Trump e o vice-presidente Vance estão apoiando Israel. Os terroristas devolvem os restos mortais de um refém cujo corpo foi recuperado há quase 2 anos. E agora eles estão encenando buscas falsas pelos corpos restantes. Enquanto a Cruz Vermelha observa... Shalom, bem-vindo a mais um episódio de Israel em Diplomático. Sou Mark Regev. Como sempre, estou com minha co-apresentadora Ruthie Bloom. Como vai, Ruthie? Fora isso, senhora Lincoln, como você gostou da peça? Você quer dizer sim, não, quer dizer estou bem. Mas nós realmente precisamos falar sobre se há guerra. Sabemos que há um cessar-fogo ou não há cessar-fogo. Mas eu preciso te perguntar, nós vamos voltar à guerra contra o Hamas agora ou em breve? Há um dilema enfrentando Israel. Vamos colocar isso diretamente na mesa. O Hamas está violando o cessar-fogo. Primeiro, o mais importante era libertar todos os reféns, vivos ou mortos. Ainda temos essa obrigação, não é? 3 semanas depois do início do cessar-fogo, ainda temos 13 israelenses vivos. 13 reféns israelenses mortos. Todos os vivos retornaram. Todos os 13 reféns israelenses mortos ainda estão em Gaza. A suposição é que o Hamas sabe onde quase todos estão, talvez 1 ou 2 não. Talvez o Hamas tenha perdido pelos bombardeios. Vamos dar o benefício da dúvida e dizer 3. Não sei se eles merecem o benefício da dúvida, mas ainda assim eles têm 13 pessoas que não foram devolvidas. E isso é uma violação grave, né? Uma violação séria do acordo de cessar-fogo. Em segundo lugar, e não menos importante, na semana passada tivemos 2 soldados que foram mortos em um ataque do Hamas contra as forças israelenses. Do nosso lado da linha amarela, onde o cessar-fogo permite nossa presença. Isso faz parte do acordo. Na época, o Hamas afirmou ter sido um acidente. Usam essas imagens como se não se comunicassem com todos os soldados. Essas pessoas não sabem que o cessar-fogo está próximo? Vamos ser sinceros. Eles falam como se fosse o Pacífico em 1946 e soldados japoneses numa ilha distante. A faixa de Gaza não é um lugar enorme. Não existem ilhas distantes. A ideia de que esses soldados talvez não soubessem que havia um cessar-fogo, então, quando aconteceu, foi muito perto da declaração do cessar-fogo. Você pode dizer, ok, talvez eles não ouviram. Ainda assim merecem o benefício da dúvida? Não, mas podemos dar. E o presidente Trump meio que disse, bem, é o que dizem, talvez, mas 3 semanas após o cessar-fogo, dizer que as forças deles não sabiam, isso realmente é forçar demais a barra. Então perdemos outro soldado ontem. E Israel responde. Como disse antes, quero saber sua opinião. Israel enfrenta um dilema, porque por um lado são violações flagrantes do cessar-fogo. Os americanos afirmam que o Hamas deve libertar todos os reféns, vivos ou mortos, e que todos devem retornar. Os americanos afirmam que Israel pode responder quando viola o cessar-fogo. Também vejo que os americanos dizem que Israel não deve causar problemas, que o cessar-fogo é um processo e querem que sigamos esse processo. Ok, mas sabe de uma coisa? Você esquece de citar a exibição grotesca do Hamas. Não é só que talvez não tenham achado todos os corpos. Primeiro, na semana passada, enviaram o corpo errado. Não era um refém israelense. Certo, então eles disseram, estamos devolvendo outro corpo. E então foi feito um teste de DNA e descobriu-se que eram restos parciais de um refém morto que havia sido assassinado pelo Hamas 2 anos atrás e cujo corpo havia sido recuperado pelas forças das Forças de Defesa de Israel em novembro de 2023. A família dele afirma que terá que abrir os túmulos pela 3ª vez, pois já receberam restos mortais parciais antes. Então, isso é uma coisa. Então, hoje de manhã, eles anunciaram os nomes específicos de 2 reféns mortos. Eles falaram, já pegamos e sabemos onde estão. Haha. Não vamos entregá-los porque vocês violaram o cessar-fogo. É isso que está acontecendo. Mas para piorar, acontece que eles disseram, ok, nós concordamos. E os Estados Unidos concordaram em deixar as forças egípcias trazerem escavadeiras para ajudar o Hamas e a Cruz Vermelha, supostamente, a localizar os reféns.
Ok, e então imagens de drones a gente vê na câmera, o Hamas está encenando falsos operações de busca. Eles cavam um buraco, colocam um corpo enrolado em um saco de lixo branco ou lençol, colocam lá dentro, jogam terra por cima e depois fazem o trator passar por cima como se tivesse encontrado o corpo. Disseram à Cruz Vermelha: venham, encontramos um corpo. Eles encenam tudo e sabem onde estão os corpos. Não venha dizer que talvez eles não saibam onde estão todos. Isso não importa, pois aceitaríamos mesmo assim. No dia em que deveriam retornar, todos eles com os reféns vivos, nós tivemos, sabe, 10 retornaram e eles ainda estavam procurando pelos 3. O outro ponto, porém, não é se os Estados Unidos estão pedindo para Israel recuar. Ok, eu sei que o New York Times gosta de dizer que há divisão, que a América nos diz o que fazer e que vamos, blá, blá, blá. O fato é que Trump diz que o Hamas é uma pequena parte dessa operação maior. Se não fizerem o que devem, serão obliterados. Agora já ouvimos isso antes, mas o que ele basicamente está dizendo é: Israel, isso é com vocês e nós sabemos disso, e esse é o nosso. Então a questão é: estamos hesitando, não queremos enviar nossos reservistas de novo, aqueles que já voltaram para casa e aqueles que estão. Eu não sei, mas posso te dizer uma coisa. O Hamas está fazendo isso de propósito. Porque essa é a primeira fase do chamado Plano Trump de 20 pontos, ou seja lá como chamam, e a fase 2 é que eles estão se desarmando, então eles não querem chegar à fase 2. E é isso que está acontecendo agora. E a questão é, nesse jogo de quem desiste primeiro, quem vai ceder? E deixa eu te dizer, eu não me importo com o que a comunidade internacional diz, ou qualquer outra pessoa. Se isso é tortura, estão torturando as famílias com esse vai e vem de sabemos onde estão os corpos, não sabemos. E vou te dizer uma coisa, se isso continuar, não vamos ter escolha. Aliás, ontem tivemos bombardeios pesados, graças ao primeiro-ministro Netanyahu, que ordenou ao exército que fizesse isso. E não foi só porque um soldado foi morto. Ele foi morto depois que ordenamos o bombardeio pesado. E é por isso que o Hamas disse que nós violamos o cessar-fogo. De qualquer forma, eles não são apenas assassinos e estupradores, mas também mentirosos. Surpresa, surpresa. Então, não estamos surpresos. Mas ao dizer que não sabe, você meio que evitou minha pergunta, pois eu disse: Israel enfrenta um dilema. Tudo o que você disse sobre o comportamento do Hamas está 100% correto e eu disse: Israel, no entanto, enfrenta um dilema. Podíamos reiniciar a guerra, não é? E, de fato, nós poderíamos reiniciar a guerra em condições melhores, e as condições melhores são: não há reféns vivos em Gaza, portanto, podemos atacar lugares que não atacamos antes. O Hamas não pode mais usar israelenses vivos como escudos humanos. Esse é o ponto principal, certo? Não há israelenses vivos nas mãos do Hamas. Desde o início do acordo, nos 2 primeiros dias, eles libertaram todos os reféns, certo? Todos os reféns vivos. Mas Israel até agora, e apesar dessa segunda violação, do segundo ataque a um soldado israelense, haveria mais violações. Mas você sabe, quando eles matam soldados israelenses, isso realmente, sabe, eleva o nível, por assim dizer. Mais uma vez isso continua, e eles se recusam a liberar todos os reféns mortos, o que eles são obrigados a fazer. Então, poderíamos dizer, se fosse um caso legal, se estivéssemos diante de um tribunal, poderíamos dizer que eles estão violando o acordo. Reservamos o direito, então o acordo está cancelado. Ele exige cumprimento de ambas as partes, isso é claro. Mas nós em Israel, pelo menos, o governo de Israel escolheu não fazer isso. O governo de Israel decidiu revidar com força, quando precisamos apoiar Bachar. Mas fazer isso no contexto de não jogar o bebê fora junto com a água do banho, por assim dizer. Não sei se essa é a analogia correta aqui. Mas concordar com o que o presidente Trump parece estar dizendo, que é, vamos dar uma chance para isso. Vamos dar uma chance para que isso funcione. Esses são problemas iniciais. Se o Hamas não colaborar, ele ameaça o Hamas com aniquilação. Eu acho perigoso a situação atual, porque isso pode ter o potencial de se tornar a nova realidade. Se você estiver certo de que o Hamas não quer chegar à segunda fase, porque a segunda fase significa que eles têm que se desarmar, eles querem prolongar a primeira fase, e teremos uma guerra de atrito contínuo em Gaza. Entendendo que é uma guerra longa, já sabemos disso. Portanto, a taxa de baixas será muito baixa. Vamos posicionar nossas forças e talvez iniciar incursões terrestres limitadas na área, onde o acordo de paz diz que eles deveriam, não o acordo de paz, o acordo de cessar-fogo diz que eles deveriam. Em outras palavras, uma vez que entendemos isso, então podemos
Podemos agir conforme necessário. Nossas forças estarão prontas para enfrentar os desafios e revidar com força. E, claro, do ponto de vista de Gaza, não haverá reconstrução, não haverá problemas nas entregas de ajuda humanitária. Isso significa mais do mesmo, e talvez mais do mesmo, com uma situação mais vantajosa para Israel, justamente porque eles não têm mais os escudos humanos israelenses. Bem, você está absolutamente certa. Mas a preocupação é que não é só isso. Sim, e estamos sendo cautelosas. Tudo o que você diz está certo. O problema é que eles estão se fortalecendo a cada dia. O problema é que o Hamas recruta novas terroristas. Adolescentes, você sabe. Não importa, são adolescentes. A idade média em Gaza sempre foi baixa. Eles estão recrutando mais terroristas. E aparentemente, com todas essas buscas, as chamadas buscas pelos corpos, eles também estão encontrando muitas armas que foram deixadas para trás, em túneis, etc., Ou escondidas. escondidas, e eles recolhem essas armas de novo. E a cada dia que passa agora, não se esqueça que eles também estão recebendo ajuda humanitária. É o mesmo ciclo de novo. Ou seja, se eles forem permitidos a levantar a cabeça feia de novo, sabe? É verdade. Nós eliminamos toda a liderança deles, mas a cada dia eles podem estar se fortalecendo. Então, o que você está descrevendo me soa como a situação que temos com o Líbano, que é toda vez que o Hezbollah faz um movimento em falso, nós atacamos. Nós atacamos os alvos do Hezbollah, não o Líbano. Nós atacamos os alvos do Hezbollah e os terroristas. Embora tenha havido conversas de que o Hezbollah, na verdade, achávamos que tinha sido derrotado, mas não foi bem assim. E também está se reestruturando. E uma coisa que todos os israelenses dizem, da esquerda, da direita e do centro, claro, a esquerda diz isso de um ponto de vista não muito sincero, é que não queremos voltar ao dia 6 de outubro. Em 6 de outubro, dizemos tudo bem e damos o benefício da dúvida, oferecendo ajuda e recebendo. Estamos reconstruindo e construindo, pois, sem cuidado, enfrentaremos outro massacre como o de 7 de outubro. E porque não há garantia de que teremos um governo conservador em Israel e outro nos Estados Unidos. Na próxima rodada. Isso pode acontecer de novo se não formos extremamente cuidadosas. Como você sabe, sempre digo: se for entre nós e eles, tem que ser nós. E temos que manter a cautela. E quando for necessário, sim, temos que atacar e levar isso a sério. Então, sempre como uma regra de ouro, Israel deve ser sempre ultra-realista. Saber contra quem estamos lidando e não ter ilusões sobre a vizinhança ou sobre alguns desses atores nas nossas fronteiras. Sim, eu acho, talvez seja da minha personalidade. Eu costumo procurar o lado brilhante da situação, o lado positivo da situação. Se você comparar onde estávamos antes do cessar-fogo, quando ainda tínhamos reféns em Gaza, 20 reféns vivos em Gaza, e estávamos lutando e assim por diante. Se isso se transformar em uma guerra de atrito contínua, acredito que é mais vantajoso do que a situação anterior. Primeiro, retiramos todos os reféns vivos. Segundo, nossas posições em Gaza, caso haja necessidade de ação terrestre, foram discutidas ontem. Se isso continuar, poderíamos mover as forças e assim por diante. Então, acho que se continuarmos o conflito nessa nova situação, não é necessariamente uma desvantagem para Israel. Mas como isso pode mudar se estamos nessa espiral negativa para uma guerra de atrito de baixa intensidade em Gaza? Ok, onde agimos, onde ainda precisamos agir e como respondemos, entre outros pontos. Qual é uma maneira de evitar entrar em uma espiral para esse tipo de situação? E aqui eu acho que muitas das chaves estão com os Estados Unidos, e especificamente com a capacidade deles de influenciar os melhores amigos do Hamas, que são a Turquia e o Catar. Se os americanos pressionarem eles, do mesmo jeito que fizeram para conseguir o cessar-fogo, então talvez seja possível implementar a primeira fase. Talvez. Não tenho certeza absoluta, mas existe uma chance disso acontecer. Foi essa habilidade de negociação dos americanos, usada pelo presidente Trump, que fez o mundo árabe e muçulmano dizer: Hamas, vocês precisam aceitar isso. Vocês têm que libertar todos os reféns, vocês têm que aceitar esse cessar-fogo. Então eles concordaram e, obviamente, agora estão tentando voltar atrás. Será que Trump pode usar a mesma influência que tinha 3 semanas atrás novamente hoje para fazer com que o Hamas cumpra suas obrigações sob o cessar-fogo? Ok, então são duas coisas. A. Por que ele precisa pedir de novo para eles? Eles estão nesse plano de 20 pontos?
Por que ele precisa pedir? Por que eles não fazem isso logo? Isso me leva ao ponto B, que é o Catar e a Turquia, que são inimigos declarados de Israel. E não diga que não são nossos inimigos oficiais, não me importo. Erdogan deixou isso claro. O presidente Erdogan da Turquia disse que Israel precisa ser destruído. Ele quer ser o novo imperador neo-otomano, quer se estabelecer na Síria e em Gaza. Ele é antissemita, anti-Israel, ele odeia Israel. E ele tem sido responsável por todo tipo de eventos terríveis, terríveis em Gaza e ao redor dela. E o Catar faz isso como inimigo do Ocidente. Ok, eu sei que o presidente Trump é amigo dele agora, entendo isso, né? O que vocês chamam de realpolitik. Mas, sabe, enquanto isso, o presidente Trump está dizendo que vai cortar o financiamento das universidades, cortar o financiamento federal dos Estados Unidos, da América, de universidades como Harvard, por causa do seu comportamento woke, nojento e antissemitismo no campus. Enquanto o Catar financia tudo isso, temos um problema. Mas o que preciso saber é, por que o presidente Trump? Já disseram que o Hamas está derrotado e deve ceder. Você comenta que o presidente Trump talvez use isso como vantagem novamente. Por quê? Bem, porque eles estavam. Eles são caras maus, Mark. Ok, mas eles eram, do ponto de vista do Trump, os garantidores que trouxeram o Hamas para a mesa para concordar com isso, certo? E se eles realmente forem, como você diz, os padrinhos desse cessar-fogo para o Hamas? E se o Hamas está violando o acordo, como está, ao não liberar os reféns mortos, ao continuar a guerra contra os soldados israelenses, mesmo após se reposicionar conforme o combinado? Se isso ocorre, eles podem e devem ser responsabilizados. Mas de que maneira? Dessa maneira que Ser responsabilizado. a América tem influência sobre esses países. O melhor exemplo é que os turcos querem que você F-35, não F-15. Anté, agora sou eu que te corrijo. Desculpa, F-35. A Turquia quer essas aeronaves avançadas dos Estados Unidos. A Turquia quer outras coisas dos Estados Unidos. Os cataris querem coisas dos americanos. Em outras palavras, acho que isso é importante. E talvez isso esteja acontecendo nos bastidores e a gente não esteja ciente disso, que há pressão americana sobre a Turquia e o Catar para deliberar. Não vejo outro motivo para... O Hamas está fazendo joguinhos, isso é claro. Esse é o Hamas. É como sabe, por que um escorpião pica as pessoas? É isso que um escorpião faz, certo? Sabemos quem é o Hamas, não tenho ilusões sobre eles. Se alguém quiser seguir esse caminho, está no acordo de cessar fogo. Primeiro a fase 1, depois a fase 2. E o Hamas é desarmado, em um futuro melhor para Gaza. E todas as coisas com as quais todos concordaram, certo? Então, a pressão precisa ser aplicada. Acho que precisamos repetir a mesma pressão feita sobre o Hamas há 3 semanas. Isso deve ser feito novamente hoje. Dito isso, serei totalmente honesto. Não foi só a pressão diplomática dos Estados Unidos sobre a Turquia e o Catar para pressionar o Hamas. Também houve pressão militar de Israel. Então é possível, mesmo que você queira voltar para a etapa, sabe, no caminho para a segunda fase desse acordo, talvez Israel precise aumentar a pressão militar. E vai ser muito interessante ver como todos os europeus vão responder a isso. Quando está claro que as violações são do Hamas, sabe? Está claro que eles não estão liberando os reféns mortos como se comprometeram a fazer. Está claro que as forças deles continuam atirando nos soldados israelenses. Se Israel achar que deve escalar além do olho por olho, onde estarão então? Certo? Bem, você diz que está claro, mas adivinha? Olhe na internet, olhe para os nossos europeus, olhe para os europeus. Olhe para todos os hipócritas que estão dizendo que, na verdade, é Israel quem violou e não o Hamas. Eu sei, você diz que está claro, mas agora grande parte da Europa também é hostil a Israel e aproveita qualquer chance para dizer isso. É culpa nossa, mas não fizemos isso. Eles estão com fome, vimos isso durante a guerra. Meu ponto, e você está certa, é que a Casa Branca influencia Catar e Turquia. O que estou dizendo é que não deveria precisar usar essa influência de novo. Porque desde o início eles disseram, isso vai acontecer. Muitos de nós estávamos céticos, não céticos quanto, digamos, aos objetivos de longo prazo. Não que eu acredite, a menos, né, como eu disse, a menos que haja uma mudança de regime no Irã, a menos que haja uma mudança de regime na Turquia. Esqueça ter qualquer relação em que você possa confiar com Israel, mas isso é a longo prazo. No curto prazo,
Nossas mãos estão atadas até certo ponto, porque ainda existe um enorme sistema de túneis, um sistema de túneis do terror em Gaza que não estamos destruindo. Quando falamos de guerra, não é apenas matar pessoas. Nós temos que demolir a infraestrutura terrorista e não estamos fazendo isso no momento. Bem, vamos ser claros. A segunda fase, como você disse há pouco, a segunda fase do acordo é a desmilitarização, o desarmamento do Hamas. Está claro? Isso precisa acontecer e o Hamas não deve mais governar Gaza. Surpresa, surpresa. Essa decisão é da Liga Árabe, que não costuma ser amiga de Israel. A Liga Árabe aprovou uma resolução há alguns meses dizendo que o Hamas não deve mais governar Gaza, certo? A questão é, como isso vai acontecer? E, de novo, isso só ocorrerá devido à pressão sobre o Hamas. Olha, para mim, o plano do Hamas é claro, certo? O Hamas quer ser. Você falou sobre o Líbano antes. Eles querem ser como o Líbano era antes. Essas mudanças recentes. Eles querem ser o poder por trás do trono. Eles ficam satisfeitos em deixar algum tipo de entidade internacional administrando Gaza, mas eles vão controlar tudo por trás dos bastidores. Como o Hezbollah fazia no Líbano, né, nada acontecia lá. Eu tinha um governo oficial que não era o Hezbollah. O Líbano tinha um exército que não era o Hezbollah. O Líbano tinha tribunais que não eram o Hezbollah. E todos eram teoricamente independentes. Mas quem mandava em tudo no Líbano era o Hezbollah. E tudo. Eles eram fantoches, eram só para mostrar, era tudo teatro. Está claro que o Hamas quer fazer isso em Gaza. Eles querem manter o poder e a força militar. Todos têm medo e obedecem a eles. Eles aceitam a encenação, certo? Esse é o grande desafio da segunda fase do acordo. Mais uma vez, isso só não vai acontecer se o Hamas for forçado a se desarmar. E isso só vai acontecer, eu acredito, como há 3 semanas atrás. Uma combinação de pressão militar israelense e pressão diplomática, como eu disse, dos amigos mais próximos do Hamas. Você afirmou, catares e turcos são terríveis, antissemitas e pró-Hamas. As deficiências deles, sim, os tornam veículos eficazes para exercer pressão sobre o Hamas. Porque quando os amigos mais próximos do Hamas dizem que você tem que fazer A, B e C, talvez isso faça diferença. Não, você está absolutamente certa. Isso os torna eficazes em aplicar pressão sobre o Hamas, mas também os torna eficazes em ter uma estratégia para Gaza no pós-guerra, nesse plano de Trump. Ok, eles são ardilosos, sempre foram, são mentirosos e financiadores de terroristas. Estou falando do Catar e da Turquia, e o Egito hoje em dia não está muito melhor. Vamos falar disso depois. Isso é para outra discussão. Digo isso porque também vemos essa conversa sobre a autoridade palestina. De repente, está se aproximando do Hamas, seu grande rival, porque eles têm planos de dizer, ok, eles não estarão armados. Vai ser apenas administração civil ou algum tipo disso, ou algum tipo de, como você disse, algum tipo de por trás dos bastidores ou algo assim, uma estrutura política. Não se engane, isso acontece. E, novamente, como eu continuo dizendo, é verdade, podemos estar caminhando para o pós-guerra, mas em Israel, infelizmente, sempre temos que enxergar o pós-guerra como o pré-próxima guerra. Então, essa não é a dura realidade? Alguém acha que a fronteira de Israel com Gaza será como a deles com o Canadá? Sim, não vai ser assim, certo? A fronteira dos Estados Unidos da América com o Canadá, o Hamas não vai desaparecer magicamente. E isso é um processo. Mas eu acho que, se você olhar objetivamente a forma como Netanyahu lidou com isso e como ele parece estar trabalhando bem com Trump, por todos os indícios, o processo em andamento não é um processo fácil. Acho que, comparando onde estávamos há 4 semanas com hoje, antes e depois do cessar-fogo, acho que a situação é vantajosa para Israel do ponto de vista estratégico. E eu acho que como bônus, e talvez algumas pessoas diriam, mais importante, o mais importante, talvez o mais importante, nós conseguimos tirar todos os reféns vivos, certo? O fato de não haver reféns vivos em Gaza é uma grande mudança, não só do ponto de vista moral. Nosso povo saiu e eles estão de volta, reunidos com suas famílias, e estão sendo reabilitados e assim por diante. Mas isso também tira uma carta estratégica que de muitas maneiras o Hamas tinha. Mas isso não vai ser fácil daqui para frente. E é por isso que é crucial, eu acho, que mantenhamos a comunicação entre israelenses e americanos o mais próxima possível.
Aqui houve discussões e a imprensa israelense questiona. Israel está se tornando um suplicante dos Estados Unidos da América. Somos um Estado vassalo? Nós não atacamos? Circulam informações na ISRA e na mídia. Só podemos revidar contra o Hamas com autorização de Washington. É ridículo, disse Netanyahu em um discurso. Quando Vance esteve aqui, disse: alguns dizem que Israel controla a América, outros que a América controla Israel, certo? E é óbvio que ambos estão errados, certo? Sem dúvida, sendo honestos, somos aliados e parceiros. Os Estados Unidos são superpotência, nós apenas uma potência regional forte, mas não é relação igualitária. Eu acho que o governo de Israel está certo. Você. Devemos considerar os pedidos dos Estados Unidos e lembrar que eles querem que esse processo funcione. Então estamos juntos, de olhos abertos, mas estamos juntos. Dito isso, eu me lembro que Netanyahu disse uma vez durante o governo Biden: sim, os Estados Unidos são nosso melhor amigo. E se pudermos concordar com o que os Estados Unidos querem, claro que concordamos. Mas se precisarmos dizer não, temos que dizer não. Bem, de certa forma, né, era mais fácil para Netanyahu dizer isso durante o mandato de Biden. Mais fácil do que é agora. Porque, na verdade, o governo Biden era hostil a Israel. E o governo Trump é muito pró-Israel. E é mais difícil dizer não para alguém que genuinamente é seu amigo de verdade, não apenas seu aliado. É mais difícil. Mas é interessante que eu também gostaria de fazer uma observação sobre a esquerda israelense. É muito importante enquanto isso está acontecendo, como mencionei antes, o New York Times e tudo mais. Mas a esquerda israelense passa todos os dias nos jornais, nos estúdios de televisão e na mídia. Voltando àquele velho mantra de que ou há uma ruptura entre Netanyahu e Trump, ou Trump agora está de saco cheio de Netanyahu, ou Netanyahu tem medo de Trump. Eles ficam repetindo essa narrativa várias e várias vezes de que, na verdade, a lua de mel acabou. Parece que estão morrendo. Esse é o país deles. Falo da esquerda israelense que está morrendo. Eles estão torcendo para que o país fracasse em seus esforços para derrubar Netanyahu. Eu sei que eles querem derrotá-lo, mas não é só isso. É como dar um tiro no pé. É o próprio país deles. Como você disse, é absurdo falar dessa grande divisão. É verdade. Alguns setores do governo dos Estados Unidos da América não são tão próximos de Israel, mas deixe isso de lado por enquanto. Esse programa em Israel, entre a mídia e a esquerda, que na verdade é muito menor do que os israelenses patriotas, muito, muito menor, mas eles são mais barulhentos e têm todas as plataformas culturais. Eles querem que você acredite nisso. A, nós não vencemos a guerra. B, nada que Netanyahu faça presta. Se ele for à guerra, coloca reféns em risco. Eles disseram, parem a guerra a qualquer custo. Agora que terminou, dizem que isso é ruim. O que quer que Netanyahu faça, eles atacam. E não percebem que tudo o que estão fazendo é atacar o próprio país. E os detratores de Israel, digamos assim, de fora, ficam tão felizes em usar isso, tão felizes em repetir isso. Quero concordar e discordar de parte do que você disse. Primeiro discordo, assim você pode pensar na resposta. Não gosto quando você fala que há esquerda e patriotas israelenses. Eu acredito que é possível ser um patriota israelense e simplesmente acreditar que o governo está errado. E ter uma opinião diferente. E criticar o governo também é função da oposição, criticar o governo. Israel é uma democracia parlamentar. Vamos ter que ter eleições dentro de um ano, certo? Algumas pessoas dizem, muitos colunistas, e pessoas dizem que provavelmente serão antes do que depois. Mas temos que ter eleições no próximo ano. Até outubro de 2026, precisamos realizar eleições. Conforme o dia da eleição se aproxima, tudo fica mais partidário e político, o que é natural. Eu sou muito cuidadoso ao usar palavras como, vamos dizer que Rabin fez o acordo de Oslo e a direita em Israel não gostou do acordo de Oslo, certo? Sharon saiu de Gaza. Muitos da direita discordaram e talvez ele realmente estivesse errado. Mas dizer que essas pessoas não são israelenses patriotas, isso simplesmente eu não aceito. Você não precisa responder, pode responder se quiser. Você disse algo com o qual eu concordei. Você disse, é mais difícil para um governo israelense negar algo a um presidente americano tão amigável. E que quando esse presidente pede para você fazer algo, é muito mais difícil, ficar lá e dizer, não, não podemos fazer isso. Acredito que há uma verdade diplomática nisso. As pessoas costumam dizer, o pessoal anti-Israel nos Estados Unidos, certo? Bem, dizem,
A América deveria ameaçar cortar a ajuda. A América deveria ameaçar cortar o apoio diplomático na Organização das Nações Unidas. A América deveria... Se eles não pararem essas ações, não enviaremos mais armas. Isso é, como dizem, direto. E, na verdade, quando esse tipo de coisa é discutido, ou esse é o clima, é fácil para o primeiro-ministro israelense discordar, pois o público israelense o apoiará. Porque Washington é visto como sendo anti-Israel, é muito mais difícil para um primeiro-ministro israelense dizer não para Washington. Quando Washington está abraçando Israel, quando Washington está dizendo que está lá por você, quando Washington está te dando o que você precisa na Organização das Nações Unidas, o que você precisa, armas, o que você, sabe, o apoio. Quando ele diz, fiz tudo por você, só preciso que faça A, B e C, fica bem mais difícil recusar. Na verdade, é estranho. Mas um governo pró-Israel e todos em Israel acreditam que eles estão do nosso lado. O que eles disseram quando Trump estava no Knesset? Sabe, nunca tivemos um presidente tão pró-Israel na Casa Branca. É difícil dizer não para um homem assim. Quero dizer, talvez você consiga convencê-lo de que estamos certos, sim, mas se ele está decidido em algo, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil dizer não. Com certeza. Ok, então eu só vou corrigir, sabe, enquanto encerramos nossa conversa de hoje. Eu vou, sabe o quê? Entendi o seu ponto. Que não é impossível estar na esquerda israelense e ainda ser chamada de patriota. O que eu quis dizer com isso é que eu simplesmente defino uma patriota como alguém que realmente está do lado do seu país, quer que seu país vença, quer o melhor para o seu país. Você estava falando como se eu estivesse discutindo diferenças políticas e a oposição israelense é crítica ao governo, e isso sempre foi verdade. Mas deixa eu te contar uma coisa. No passado, quando houve governos de esquerda, a direita nunca tomou uma posição que no mundo fosse contra o próprio país. Então, sabe, isso é verdade. E quando você disse, bem, sim, Robin, com os acordos de Oslo e a retirada, é claro, eu me opus veementemente a essas coisas, veementemente. Mas a crítica a isso não era, tá? Israel é o vilão. A crítica a isso era: não, 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 essa é uma paz falsa e nós não queremos isso. Esse era o argumento. Hoje, quando estamos em guerra, há jornalistas de esquerda que preferem ver o próprio governo fracassar do que apoiá-lo. Eu não falava de política, tá? Era sobre outra coisa. É quase uma alegria quando eles mostram onde fracassamos. É quase como se ficassem felizes que deu errado. E é por isso que eu uso essa palavra. Então, sabe de uma coisa? Mas eu entendo o seu ponto. Não é justo colocar todos os esquerdistas no mesmo saco e chamá-los de antipatrióticos. Mas eu diria que o comportamento deles tem sido muito ruim, na minha opinião, muito ruim. Vou responder o seguinte. Eu acho que há um problema com a oposição, que nada que Netanyahu faça é bom. Eles sempre postam tudo o que ele faz, dizendo que está errado. Se acertar, dizem que foi por pressão dos Estados Unidos e nunca reconhecem seu mérito. Então você pode dizer que isso faz parte da oposição e esse é o trabalho deles. Acho que é mais do que isso, pois falam da síndrome de aversão ao Netanyahu e algo similar com o Trump nos Estados Unidos da América. Ele é uma figura muito polarizadora e deixa algumas pessoas malucas, certo? E eles realmente o odeiam. Vem das entranhas deles, vem do fundo do coração, por assim dizer. Lembro que falamos sobre isso há 3 semanas quando ouvi David Brooks na Public Broadcasting Service. Você sabe, ele não disse uma palavra boa sobre Trump, certo? Não fala nada de bom sobre Trump há sei lá quanto tempo. E mesmo assim ele elogiou Trump por ajudar a conseguir o acordo de paz, o cessar-fogo em Gaza, certo? Gostaria de ouvir mais israelenses críticos ao Netanyahu. Eles deveriam poder dar reconhecimento quando merecido, mas parece impossível. Nosso tempo acabou. Ruth, te vejo na próxima semana. Na próxima semana teremos um convidado especial secreto, salvo mudança de última hora. E estou ansioso pela primeira vez, desde que começamos a fazer esses podcasts há 2 anos, um pouco menos de um ano e meio atrás. Teremos um convidado especial em nosso programa e vamos esperar por isso. Mal posso esperar.